Eu vou louvar com o da harpa, que tem um da harpa que eu gosto muito, né? Que aí não precisa estar com violão. E depois um corinho também, que eu gosto muito dele. É o louvor da harpa número 4, nossa harpa cristã. Vai acompanhar aí, Cezinho? Cezinho tá com violão. Mas desencontra se ele tocar lá, Joelma. Ah, tá. Tá bom, então. Não dá para A sincronizar. número 4 da nossa harpa cristã. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes, Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Maravilha! Tem um corinho. Oi? Continua. Oi? Pode continuar, Júlio. Passou? Vamos ouvir. Pode continuar? Pode. Sim. É porque a internet está falhando, aí está travando aqui para mim. Amém, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Tem esse corinho que eu gosto muito de louvar ele quando eu estou em casa, porque ele fala sobre a presença do Espírito Santo, né? Que onde a gente está, o Espírito Santo ele está juntamente conosco. Né? Se estamos todos reunidos aqui, cada um em seu lar, o Espírito Santo ele está juntamente conosco. Né?
que o Espírito de Deus está aqui. Amém? O Espírito de Deus está aqui, operando em nosso coração, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de almas são curados, e os cativos de oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Não, travou. Estamos te ouvindo, Joelma. Pode continuar. Não, travando. Bom, ela não ouve a gente, né? Então, estamos te ouvindo, Joelma. Uhum. Bom, parece que tem um problema lá com a Joelma. Então, meus irmãos, deixa eu perguntar para alguém aqui. Marlos, está me ouvindo? Amém. Só para eu confirmar. Ok. Então, Joelma depois retorna, né? Vamos dar sequência. Alguma coisa aconteceu com a internet lá, ela já estava anunciando que estava realmente ruim. Acho que sim. Ok. Bom, então, paz do Senhor para todos e todas. Graças a Deus que a gente está mais uma vez reunidos. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos e irmãs que, apesar de toda essa dificuldade, né, alguns até com a conexão não tão muito boa, né, estão se esforçando para se manter conectado, presente. Tem hora que, com uma internet ruim, às vezes dá uma vontade de desistir, né? Vou largar isso para lá, não dá. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre frustração, né? E como lidar com isso, e qual o efeito disso na nossa vida, e como que Deus trabalha conosco através da nossa frustração, uma vez que os planos dele nunca são frustrados. O texto que nós vamos ler inicialmente, depois temos outros textos, então é importante que você esteja com a sua Bíblia, porque é ela que nós iremos estudar, ok? Inicialmente nós vamos ler Jeremias 29:11, porque eu já antecipei, né, no grupo que esse era o texto que iríamos trabalhar. Então, diz assim o texto de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Bem, ó Deus, nós nos reunimos nessa hora, nesse tempo, nesse momento e nesse lugar, nessas circunstâncias, mas com um só propósito, só pensamento, uma só intenção, que é ouvir a Tua palavra, que é dar atenção, colocar ela como prioridade nesse momento. Uma palavra que, ó Deus, supera, que suplanta, que vai além das palavras que temos ouvido nesses dias. Muitas vezes palavras que trazem para nós até desespero, desesperança, medo, pavor.
são palavras de uma esperança vazia, uma esperança falsa. Palavras de homens falhos, homens mentirosos, homens enganosos e homens até com boa intenção, mas sem poder para definir e determinar o futuro. Mas a palavra do Senhor é uma palavra de quem tem o poder nas mãos, de quem tem o controle, de quem tem o domínio, de quem sabe o que faz, de quem já sabe qual é o final dessa história. Ó Deus, por isso nós queremos ouvir a tua palavra. Ela é a palavra que realmente nos alimenta, nos dá direção, é a palavra que nos corrige, porque o Senhor tem um caminho perfeito, um plano perfeito, e a tua correção é nos levar de volta para esse plano, para esse projeto original. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, pelas pessoas que conseguiram se conectar. Aquelas que, porventura, tiveram alguma limitação, alguma dificuldade, que teu Espírito Santo possa compensar, possa ir além daquilo que nós não conseguimos ir. O Senhor pode, nesse momento, ó Pai, de uma maneira poderosa, preencher cada uma dessas vidas com o teu Santo Espírito e consolar e confortar e trazer força necessária para continuar firme no caminho do Senhor. Muito obrigado, Deus, por nos dar essa oportunidade. Fica à vontade entre nós, nos conduza segundo o teu querer, nos direciona e usa-nos como das tuas mãos, perdoando nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, eu estava pensando nesse tema porque algumas pessoas, e algumas dos que estão nesse grupo, eu até conheço um pouco da história, e algumas que fizeram planos para esse ano. Nesse ano de 2020, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Tinha alguns planos, até sonhos, que esperava realizar nesse tempo, nesse ano, e que, de repente, tudo foi para o ralo abaixo. Parece que aquilo que você sonhou agora se deu. Eu estava ouvindo uma canção, e eu quero ver se eu consigo colocar ela no final. Essa canção, a letra dela, deixa eu ver se eu consigo resgatar a letra aqui. Ela começa assim, é a letra de uma dupla chamada Canção e Louvor, Calmaria. E ela começa dizendo o seguinte: planos frustrados, dias nublados, me pergunto, por que foi que eu sonhei? Quando a gente fala de frustração, a gente está falando exatamente disso. Planos, projetos, sonhos que não puderam ser realizados porque alguma coisa aconteceu. Na nossa vida, nós vamos sempre passar por isso quanto mais vivermos. Nem tudo que queremos, nós podemos. E nem tudo que podemos, nós devemos, ou alcançaremos. Então, tem coisas que nós desejamos, que nós queremos, que provavelmente nós não conseguiremos essas coisas. Por N razões. Associado a isso, também temos a questão de perdas, né? E as perdas são o motivo principal do desespero, né? Ou seja, quando a frustração te leva ao desespero, e o desespero novamente associado a uma perda. Essa perda pode ser de toda sorte, né? Perda de emprego, perda da saúde, perda de um bem, perda de um ente querido, perda de alguma coisa que você dava uma certa importância. E o desespero pode te levar à perda de esperança e à perda de fé, né? Porque a fé é que traz esperança. Quando nós falamos de frustração, nós entendemos que todos nós construímos a nossa vida, nosso dia, e levantamos todo dia de manhã, ou quando vamos dormir, pensamos no dia seguinte com uma certa expectativa, né? A expectativa está relacionada àquilo que eu pretendo fazer, àquilo que eu pretendo buscar, aquilo que eu pretendo, que eu estou esperando que aconteça. Normalmente é uma expectativa. Mas quando a realidade, então a expectativa é antes da realidade. Quando a realidade vem, quando a realidade surge, quando ela não acontece de acordo com a expectativa,
aqui nós vemos uma frustração, né? Quando a sua expectativa era algo e a realidade foi uma outra totalmente diferente. Algumas vezes nós temos a expectativa superada, né? Eu esperava uma coisa e veio uma coisa melhor ainda, mas muitas e muitas vezes nós temos as coisas acontecendo de uma maneira diferente. E uma questão da expectativa é essa, porque a sua expectativa você acaba investindo alguma coisa para que aquilo aconteça. Ou investe tempo, ou investe dinheiro, investe alguma coisa, você acredita, você crê naquela possibilidade e de repente aquilo não acontece. Como um pescador, por exemplo, né? Olha, o pescador quando vai para alto mar ou vai para algum lugar, Zezinho que gosta de pescar, ele sai de casa com a expectativa de voltar trazendo peixe, né? Ele fala, vai lá, ele vai jogar a sua isca acreditando que ali tem peixe, né? Mas a frustração é quando não pega nenhum peixe e volta para casa sem peixe algum. A sua expectativa foi frustrada. É aqui que nasce a frustração. Mas existe uma outra questão mais séria relacionada à frustração, que é como que a frustração ela nasce, né? Como é que ela se forma, né? Como é que ela se estabelece dentro de nós, né? Na nossa vida, né? Tudo começa com uma questão da obviamente a expectativa que você tem, né? Mas quando essa expectativa não é atendida, nasce um sentimento de ira dentro do coração, né? E esse acúmulo de ira vai te levar a uma questão que é chamada de neurose, dentro da psicologia, neurose, né? E essa neurose, esse acúmulo de neurose, aí sim vai te gerar a frustração. E o acúmulo de frustração, à medida que as coisas vão se repetindo, pode te levar a uma doença seríssima, que é a depressão, né? Quando você começa a desistir da vida, desistir de tudo, não acreditar em mais nada. Espero que não tenha alguém que esteja nesse ponto aí, não está acreditando em mais nada, a ponto de desistir, que é a expressão chutar o pau da barraca, né? Jogar tudo para o ar. Mas Deus tem uma palavra para você essa noite. Amém? Se você estiver nesse ponto, Deus tem palavra, porque Deus trabalha em meio aos nossos planos frustrados. Eu vi um exemplo muito interessante dessa questão, né? Como é que se dá esse processo da frustração. Pensa que durante a noite você esperava dormir um sono tranquilo. Isso me ocorreu há um tempo atrás. E durante a madrugada, de repente, você se pega com uma dor de cabeça terrível, né? Aquela dor de cabeça vem, aí você imediatamente, obviamente, você já pensa, não, eu preciso resolver essa questão, não quero ficar a noite toda com dor de cabeça e amanhã eu acordar pior ainda. Então você se levanta, né, vai até a cozinha, pega um copo, vai até a geladeira, põe água, né, faz todo esse movimento, pensando o seguinte, tenho um remédio para isso, eu tenho um analgésico que eu vou tomar. Aí você vai, imagina que você tem um armário, porque você tem criança na sua casa, então um armário onde você guarda os remédios, né, e tem uma chave. E você tem essa chave do armário trancada, o armário está trancado, mas você não deixa a chave no armáriozinho por causa das crianças, que podem ali pegar um remédio qualquer. Então você coloca essa chavezinha em um determinado lugar, talvez em cima do armário, no cantinho. Então você sai, vai caminhando lentamente, com aquela dor de cabeça, já está com um copo, com a água, né? E a sua expectativa é, vou ali no armário, tá lá. Quando você leva a mão no lugar onde a chave deveria estar, a chave não está lá. É aqui que começa. Você não ficou irado quando levantou com dor de cabeça, você não ficou irado de se levantar e ir até a cozinha, você não se irou quando pegou um copo, quando colocou água, você não se irou nesse momento. Mas quando você chegou lá no armário, onde está o remédio, o armário fechado, e a chave não está no lugar onde sempre esteve, é nessa hora que vem a ira. Quem tirou a chave daqui? Quem mexeu nessa chave? Quem tirou isso aqui do lugar? Tenho certeza que vocês, em algum momento, já passou por isso, né?
E dependendo da situação, às vezes a chave continua no lugar, só que você não viu. Por N razão, por uma situação qualquer, porque a própria dor de cabeça né? Mas o certo é que naquele momento vem a ira. É nesse momento da ira que vem a frustração. E agora, com a frustração, você vai começar a pensar o seguinte: vou ficar a noite inteira com dor de cabeça só porque alguém tirou a chave daqui onde a chave deveria ficar. Acabou seu dia. Né? Acabou o dia, acabou tudo. Parece que é o fim. Aí vem o desespero. Aí vem o desespero. Porque o desespero sempre está associado com uma perda. Normalmente a perda da esperança. A chave não está aqui, o remédio está dentro do armário, eu não consigo acessar o armário, vou passar a noite toda com dor de cabeça, não vou conseguir dormir, amanhã vai ser pior ainda, e aí essa coisa tende a crescer a ponto de poder te levar a uma situação muito pior. Então, nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos saber lidar com as frustrações, porque nós veremos isso muitas vezes. Veja que tem um exemplo, eu quero trazer um exemplo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Agora, alguns exemplos da frustração. Né? E o que acontece nesse momento? Como é que Deus trabalha em meio às frustrações? Quando algo não sai como eu planejei, quando algo não sai como eu queria, quando algo não sai como eu imaginava, quando o que acontece, acontece fora daquilo que eu gostaria que acontecesse. Normalmente aí nascem frustrações, porque isso gera ira, né? Gera um sentimento de revolta, e isso vai trazer pode te levar ao desespero, a frustração, como resultado da frustração, o desespero, né? A perda de esperança e até a perda da fé. Mas vamos ver na Bíblia como é que Deus lida com isso. Como que essas coisas podem ser um instrumento de Deus, a frustração, um instrumento de Deus para nos ensinar algumas coisas. E esse é um tempo em que muitos dos nossos planos foram frustrados. Né? Mudou tudo, ninguém esperava nós termos uma reunião, um culto de ensino da forma como estamos fazendo agora. Né? Eu conversei ontem com a irmã Maria Batista e ela falava assim: pastor, e aí, e o culto? Quanto vai ter? Não vai começar o culto? Não, que dia que eu posso ir para a igreja? Né? Eu não aguento mais, eu quero ir para a igreja. Ela não imaginou na vida dela inteira uma situação como essa. Obviamente que ela está frustrada. E eu vou dizer, em algum momento ela está irada com o que aconteceu. Não é irada com a igreja, nem com o pastor, nem com ninguém, mas uma ira em relação à situação que impede ela de ir à igreja. Algo que ela sempre fez, sem depender de ninguém, que ela sempre gostou de fazer, a vida inteira levou isso muito a sério. Né? E agora ela está em função das circunstâncias impedida. Isso tem frustrado, sem dúvida nenhuma. Como que a gente lida com isso? Abra a tua Bíblia, por favor, em Mateus 14. Porque tudo que Jesus nos ensinou, ele fez primeiro, porque tudo que acontece conosco também aconteceu com ele. Ele viveu as mesmas situações, paixões, então, que nós vivemos, e certamente ele também teve algumas frustrações. Veja se não foi uma frustração esse exemplo de Mateus capítulo 14. Né? Você vai ver logo no início do capítulo 14 que o que aconteceu? João Batista, né, aquele que veio antes de Jesus, né, anunciar que Jesus viria a essa terra. Cruelmente, João Batista ele foi morto, foi decapitado, né? O Herodes, né? Mandou tirar a cabeça de João Batista a pedido da sua mulher. Essa história vocês conhecem. E agora, quando você for olhar lá no versículo 12, vai dizer que chegaram os discípulos, os seus discípulos, quer dizer, os discípulos de João Batista, e levaram o corpo e sepultaram. E depois que eles fizeram isso, foram e anunciaram a Jesus. Disseram para Jesus o que tinha acontecido com João e que João já havia sido sepultado. Né? Uma notícia
triste, uma notícia triste de uma perda, né? O que acontece, então, quando a gente tem uma perda? Há realmente um sentimento dentro de nós. E muitos de nós, quando isso ocorre, preferem fazer o quê? Um tempo sozinho, um tempo afastado de todo mundo para ali chorar, né? Chorar sem que alguém atrapalhe, para orar, para fazer, para curtir aquele sentimento de perda naquele momento. E Jesus tinha essa expectativa. No versículo 13, e Jesus, ouvindo isso, ouviu o quê? Que João tinha sido sepultado, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Olha, Jesus vai para o deserto para quê? Qual a expectativa que ele tinha? Vou agora me afastar, vou pegar um tempo para mim. Né? Quem nunca quis isso, né? Um tempo para... Eu preciso de um tempo agora. Estou no momento, alguma frustração, alguma coisa aconteceu, alguma perda, eu preciso de um tempo para refletir, para chorar, para orar, para fazer alguma coisa, deixa eu me afastar. Mas, para surpresa de Jesus, o que aconteceu? Quando ele chegou lá, continua o versículo, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. Ou seja, ele vai para ficar afastado, mas o povo, quando soube que ele foi para o deserto, foram atrás dele. Então você pode imaginar que essa é uma frustração. Por algumas vezes você vai ver Jesus, em alguns momentos, tentando isso, tentando se afastar, tentando um lugar reservado, um lugar sós, um lugar só ele e Deus, e vez por outra, isso não se cumpre, né? Isso gera uma frustração. Quando isso ocorre comigo, quando ocorre com você, o que é comum a gente fazer? Ficar nervoso, não é verdade? Ficar nervoso, começar a murmurar, a reclamar de tudo e de todos. A gente costumou a cantar uns hinos na igreja, e que quando chega esse momento agora que nós estamos vivendo, a gente esquece deles. Né? Tipo, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se não fizer, meu amigo, nós vamos ficar bravos demais. Se não fizer, nós vamos ficar nervosos, nós vamos ser frustrados nos nossos planos. Como é que a gente lida com isso? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Eu quero ver cantar isso depois que aconteceu, e não antes. Agora é o momento. E não é fácil lidar com as frustrações. Mas olha o que está por trás disso. Uma coisa era o que Jesus queria, outra coisa era o que Deus queria. Né? E veja no versículo 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Olha que coisa linda que aconteceu com aquele plano que foi frustrado. Jesus tinha um plano de ficar a sós, porque ele tinha uma dor, a dor da perda de uma pessoa, João Batista, por causa da verdade, ele não fez nada de errado. Nem sempre nossas frustrações é resultado de pecado. Nem sempre as nossas frustrações é resultado de alguma coisa que fizemos errado. Existe tudo certo, estamos tocando a vida normalmente, não somos perfeitos, mas não é resultado daquilo que nós fizemos. É porque Deus está querendo trabalhar em cima da nossa frustração. Então nós temos um plano de Jesus Cristo aqui que foi frustrado para que o que Deus queria fazer com aquele povo, né? Ou seja, através da dor de Jesus, aquele povo foi curado das suas enfermidades. E a partir dali, se você der continuidade no texto, você vai ver 5.000 pessoas sendo alimentadas por Jesus, né? Porque ele fez um grande milagre. Ou seja, o plano de Deus era muito maior do que deixar Jesus ali sozinho, chorando, questionando, pensando por que daquilo, por que aquilo aconteceu, o que estava acontecendo, por que essas coisas acontecem, em vez de ficar questionando. Deus tinha um plano melhor e maior para Jesus naquele dia. Ou seja, todas as vezes que um plano nosso for frustrado, né, os planos de Deus avançam. Ouvi isso de uma serva de Deus
que prega a palavra do Senhor, que ela diz exatamente isso. Quando os planos de Deus, ou melhor, quando os nossos planos forem frustrados, os planos de Deus avançam. Quando os nossos planos são frustrados, é porque não eram os planos de Deus para aquele tempo, para aquele momento, ou não eram simplesmente os planos de Deus. Deus tinha outros planos. Então, entenda isso. Uma das maneiras de lidar com as frustrações é essa. Se você é serva e servo de Deus, tem orado. Porque o problema da frustração é essa. Senhor, eu tenho orado, eu investi tempo nisso, eu me dediquei em oração e não aconteceu. E não era isso que eu queria, aconteceu totalmente diferente. Eu pedi tanto, eu insisti, eu chorei, eu fiz tudo que era necessário. Fiz uma campanha de oração e a resposta não veio, piorou, veio de outra maneira. Planos frustrados, porque Deus tem um plano maior. Deus tem um projeto maior. Né? E agora, quando os meus planos são frustrados, os planos de Deus avançam na minha vida. Nós temos exemplo de Jonas, né? Jonas é um exemplo interessante, que o plano dele era ir para Tarsis, quando Deus queria que ele fosse para Nínive. Ele foi para Tarsis e o plano dele se frustrou porque ele não conseguiu chegar a Tarsis, né? Mas o plano de Deus se cumpriu. Ele foi para Nínive, para onde ele deveria ter ido. Então Deus muda a direção, né, quando os nossos planos se frustram, né? Ele passa a agir de acordo com o plano dele. Nós temos um outro exemplo interessante que e olha o que aconteceu depois que ele chegou em Nínive. Uma cidade inteira foi salva, né? Uma cidade inteira foi salva. Na vida de Paulo também vários exemplos de frustração, né? Primeira frustração é que Paulo queria sair de Jerusalém indo para Damasco. O que ele queria? Né? Perseguir os cristãos. Ele foi com um projeto. Vou lá e vou acabar com todo mundo e vou acabar com essa palhaçada. Ele tinha um projeto, um plano, e no meio do caminho foi frustrado. Ele vai chegar lá naquela cidade, vai chegar cego, né? Mas depois ele tem um outro plano. Deus transforma a vida dele, Deus começa a cumprir o plano de Deus na vida dele. E agora Paulo se converteu, Paulo se tornou um servo do Senhor e quer ir a Jerusalém, esperando ser o quê? Bem recebido, porque ele queria conhecer os discípulos, os apóstolos que andaram com Jesus. Mas quando ele chega em Jerusalém, o que acontece? Ele é expulso, você some daqui, porque era o perseguidor. Né? Olha que coisa louca. Né? E Paulo não fica em Jerusalém, porque ele foi colocado para fora dali. Mas ao ser colocado para fora de Jerusalém, Paulo vai trabalhar em outros lugares onde era necessário que o evangelho chegasse. E várias vezes nós vamos ver o poder de Deus agindo na vida de Paulo. Né? Paulo, por diversas ocasiões, planejou uma coisa e Deus direcionava para outra, né? Coisas que ele intencionava fazer, mas Deus tinha um plano na vida dele. Ou seja, quando os nossos planos se frustram, os planos de Deus avançam. Pedro, certa ocasião, ele vai pescar, ele está pescando, né? Pescou a noite toda, essa é a história que a gente mais conhece, uma boa história de frustração. Ele foi do lugar que tinha peixe, ele sabia que ali tinha peixe, porque pescou muitas vezes naquele lugar, no mar, né? Foi no local certo, na época certa, né? Porque o pescador, ele conhece, e ele volta, e muito provavelmente, né? E a gente vai abrir o texto de Lucas, capítulo 5, Lucas 5, me permite fazer aqui eu vou ter que fazer uma inferência em Lucas 5, para a gente poder entender essa questão da frustração de Pedro. Né? Então, em Lucas 5, você vai ver que Jesus entra num barco, está ensinando ali, e de repente está ali perto Simão, né, que é Pedro. Né? Pedro. E Jesus está realmente no barco de Pedro. Né? Foi nesse barco que ele entrou. E ele pediu para que Pedro se afastasse e fosse para o mar, né? Fosse mais além, para dentro do mar um pouquinho, e de repente diz para Pedro assim, Pedro, no versículo 4, lança as redes para pescar. E aí vem Pedro falando, né? Disse-lhe,
Simão Pedro: Mestre, trabalhei a toda a noite, não pegamos nada. Mas ele gostou tanto do que Jesus falou, ele reconheceu as palavras de Jesus e, por respeito a Jesus, que ele entendeu como um mestre, alguém que era, né, alguém que estava com a capacidade de falar coisas maravilhosas, mas ele ainda não tinha identificado ele como Senhor, né, como Deus, como Jesus enviado. Então ele fala: mas como o Senhor mandou, eu vou lá, eu vou jogar a rede lá por uma questão de respeito, né? E aí o que aconteceu é que eles escolheram uma grande quantidade de peixe a ponto de quase romper, ou de começar a romper as redes de tanto peixe que aconteceu. E aí no versículo 8, você vai ver assim: e vendo isso, né, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Esse versículo me faz imaginar o que Pedro, quando voltou do mar, sem ter pescado, o que ele teve, o que ele deve ter falado, o que ele deve ter feito, né? Contra Deus, contra todo mundo, a revolta me faz imaginar, nesse momento em que ele viu aquilo acontecendo, como Jesus fez aquele milagre. Ele viu: opa, esse homem é poderoso, é homem de Deus, está aqui, e eu... Lembra da situação de Isaías, né? Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, né? Assim, eu sou um pecador e agora o santo do céu, o santo de Deus aqui do meu lado, ausenta-te de mim ou eu vou ser consumido, né? E se espantou, teve medo, temor, se apoderou dele, no versículo 9, e aí Jesus então vai mostrar que em meio àquela frustração, qual era o projeto que ele tinha para Pedro, né? Os planos de Pedro foram frustrados, mas os de Deus, eles foram avançados, porque no versículo 10, na última parte do versículo, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Veja que coisa interessante: quando os planos de Pedro foram frustrados, os planos de Deus se cumpriu na vida de Pedro. Ok? Então entenda que este é o propósito de Deus quando os nossos planos se frustram. Quando os nossos planos se frustram. Tem vários outros exemplos de Elias, né? Mas eu quero voltar mais a um plano, mais um momento de frustração no ministério de Jesus, né? Ou seja, o ministério de Jesus avançando em meio às frustrações, né, daquilo que ele gostaria. Tem várias situações, mas tem uma que eu acho interessante, que está em Marcos. Marcos é muito interessante. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Tem mais uma história conhecida de muitos de vocês, né? Jesus foi a um lugar, capítulo 5, versículo 1, eu vou abreviar, depois eu quero destacar um outro versículo, essa história é conhecida, não vou ler toda ela. Mas o primeiro versículo, só para você se localizar e estar se posicionando aí, se situando. E chegaram à outra margem, capítulo 5 de Marcos, versículo 1, chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Olha, aconteceu aqui uma coisa tremenda. Jesus está num lugar que precisava realmente de receber o evangelho, a palavra, a mensagem. Ali realmente havia uma grande oportunidade do evangelho prosperar. E tinha um caso ali de um camarada que é o endemoniado, que a gente fala de Gadara, ou endemoniado gadareno, a ponto de ser considerado como louco, né, e totalmente descontrolado, alguém que vivia, né, nos cemitérios, e muitas vezes tinha que ser preso, amarrado, e as cadeias eram muitas vezes, né, não dava nem conta de segurar ele, e era difícil de acalmá-lo. Jesus chega e cura esse homem, né? Ele faz um grande milagre, ele cura esse homem. E quando chega lá no versículo 20, no versículo 14, perdão, no versículo 14, né, nós vamos encontrar aqui o seguinte: olha, e os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos
a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Ou seja, atraiu uma grande multidão. Olha que interessante. Jesus fez o milagre e logo atraiu uma grande multidão que veio ao encontro dele. Que oportunidade! Que oportunidade! Agora vão conhecer a Jesus, né? E no versículo 15, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tinha a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Assustaram, um temor de assim, meu Deus, o que é isso? Como isso pode acontecer? Como isso pode acontecer? E aí no versículo 17, você vai ver que começaram a pedir, a rogar que saísse do seu território. Ou seja, aqui, aquilo que era para ser uma alegria, aquilo que era para ser motivo de festa, motivo de adoração a Deus, de temor a Deus, virou uma revolta, né? Pediram para Jesus sair daquele lugar. Botaram Jesus para fora de Gadara. Veja que coisa terrível, irmão. Quando você vai a algum lugar fazer algo que é o bem, algo de bom, e você espera uma coisa e acontece outra coisa, e você é colocado para fora. Parece aqui uma frustração. E Jesus, ok, tudo bem. Ele entrou no barco novamente, né? E estava indo embora. Mas agora, aquele endemoniado que estava curado, qual era a melhor alternativa para ele agora? No lugar que Jesus foi expulso, aquele que fez o milagre na vida dele, ele escolheu fazer o quê? Jesus, eu quero ir contigo. Deixa-me ir contigo. Entrou no barco querendo ir com Jesus. Mas Jesus frustrou o plano dele. E disse, no versículo 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E foi o que aconteceu. Porque Jesus não permitiu que aquele homem de Gadara curado fosse com Jesus, deixou ele em casa. E, de fato, aquele homem fez, no versículo 20, ele foi, começou a anunciar em Decápolis para quão grandes coisas Jesus fizera, e todos se maravilhavam. Né? Mas Jesus sai dali, não pôde ficar ali. Olha, Jesus tinha a intenção de ficar mais um tempo ali com aquela multidão, né? Uma multidão atraída por um milagre que ele fez. Foi frustrado esse plano. Mas o que acontece na sequência? Jesus sai dali. E quando ele chega do outro lado, o que tem do outro lado? Uma grande multidão, versículo 21, uma grande multidão já esperava por ele, né? Estava ali. E naquele momento em que está ali com aquela multidão, quem chega? Quem chega ali é um fariseu, um mestre, né, que trabalhava na sinagoga, de nome Jairo, porque a sua filha estava quase morta. E Jesus vai em direção à casa dele para curar a sua filha. Mas no meio do caminho, o que acontece? Vocês conhecem a história. Jesus para a multidão porque uma mulher que estava 12 anos sofrendo de uma enfermidade, toca em Jesus e é curada. E nesse momento em que isso ocorre, alguém chega da casa de Jairo com a notícia ruim, frustrando os planos de Jairo. Fala, Jairo, não tem mais jeito, a sua filha acabou de morrer. Desiste, né? Podemos imaginar talvez um grito, alguma coisa, não sabemos qual foi a reação de Jairo, mas certamente de uma frustração. Mas Jesus, ele tinha um plano para Jairo, que o plano dele não pode ser frustrado. Disse, Jairo, não temas. E Jesus foi até a casa de Jairo. E chegando lá, o que ele fez? Ressuscitou a filha de Jairo, né? Fez um grande milagre ali. E no final ele diz, não conta para ninguém isso que aconteceu. O que Jesus queria? Tinha um outro plano. Mas se você vê na sequência, né? De novo, aquele plano foi frustrado e outros milagres foram acontecendo, e assim a gente vai vendo o plano de Deus na vida de Jesus, porque Jesus aceitava o plano de Deus. Em meio à frustração, qual era a reação de Jesus? Vimos desde o primeiro, em meio àquela dor da perda, a dor de ter perdido alguém, né, que ele que tinha feito um trabalho extraordinário, maravilhoso. Ele
durante meio àquela dor, ele não deixou de fazer aquilo que era a vontade de Deus. Né? Nós vamos ver lá no Getsêmani também, quando Jesus está orando. Ele fala: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice para que eu não beba. Né? Esse era algo que estava no seu coração, em aquele momento, em meio à dor. Mas em meio à dor, em meio às decepções, às frustrações, aquilo que acontecia contrário à sua vontade, ele preferia que a vontade de Deus se cumprisse e não a sua própria vontade. Então, queridos irmãos, querida igreja, nós temos, em meio às nossas frustrações, a oportunidade de olhar para o céu e falar: Deus, seja feita a tua vontade, porque Ele tem um plano perfeito para nós. Né? Ele tem um plano perfeito para nós. O servo de Deus precisa aprender a lidar com as frustrações. Né? E não se entregar à murmuração, não se entregar à reclamação, não se entregar até à blasfêmia, questionando a Deus, né? Porque os seus sonhos foram frustrados. Mas o plano de Deus está avançando na sua vida. Ele tem um plano perfeito e o final dessa história é um final maravilhoso. Deus não é bom porque faz aquilo que quer, meu irmão. Deus não é bom, faz aquilo que a gente quer que ele faça. Tem gente que acha que Deus só é bom quando faz aquilo que quer. Eu quero que Deus faça aquilo, que Deus bom, que Deus bom. Não! É como um pai. O pai não é bom só porque fica fazendo aquilo que o filho quer, mas faz aquilo que o filho precisa, aquilo que o filho necessita, porque o plano que o pai tem para um filho é um plano bom. Né? O bom é o plano de Deus para conosco. E muitas vezes o que ele faz naquele momento não nos parece bom, mas no plano dele é bom e é perfeito, porque ele faz aquilo que nós necessitamos que seja feito. Aleluia, glória a Deus. Quando nós olharmos para o Senhor, temos que entender assim: Deus tem um plano para nós. Obviamente que tem um plano para nós, mas ele tem um plano que é superior ao plano que ele tem para nós. Então, o plano de Deus para nós está relacionado com um plano maior dele, que inclui toda a humanidade. Você não é um único que Deus olha no mundo para você. Né? O mundo não gira em torno de mim. E Deus não olha só para mim, Deus olha para mim. Me olha como único, sem dúvida nenhuma. Mas o plano dele inclui mais pessoas. E as minhas frustrações, sem dúvida nenhuma, vai me trazer aprendizado e vai me colocar, é Deus mudando o rumo da história para que eu possa chegar em algum lugar onde algo extraordinário vai acontecer através de mim, se eu não esmorecer, se eu não desistir, se eu não recuar, se eu não negar a fé. Então, se eu continuar no plano de Deus, buscando do Senhor a ajuda e a força necessária, mesmo quando eu não entendo por que não saiu como eu queria, vou entender no futuro, vou entender lá na frente. Ainda bem, olha o que Deus fez, né? Não foi aqui, eu ia fazer isso, não consegui aqui, vim parar, olha onde eu vim parar. Aí eu vou entender o que Deus realmente tinha de especial para mim. Eu quero, antes de encerrar, ler com vocês um versículo que está em Jó 42, versículo 2. Esse é um testemunho perfeito, porque não tem ninguém maior que sofreu tantas frustrações do que Jó. Né? E o aprendizado de Jó em meio à tribulação, mesmo quando alguns até acusavam que ele estava cheio de pecado para acontecer tanta coisa ruim. Né? Eu vejo alguns irmãos aqui que eu conheço bem a história, estou olhando aqui na lista, quantas pessoas, quantos planos, né, que alguns aqui foram frustrados. Alguns deles hoje estão vivendo um tempo bem melhor, né? Estão vivendo algo bem melhor de Deus, porque os seus planos eram e não aconteceu como planejou acontecer, e hoje está bem melhor. Mas tem outros hoje vivendo uma situação, planos frustrados. Deus trouxe uma palavra para você, porque Ele quer trabalhar quando os seus planos frustram, os planos dele avançam. Jó 42, versículo 2. Jó 42, versículo 2. Diz assim: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Em outras versões diz: E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu bem sei que tudo podes. Essa é uma bela oração. Essa é a oração que temos que fazer em meio às frustrações, para que essas frustrações não nos levem ao desespero. E o desespero nos tira a esperança. E a esperança é falta de fé.
E sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus nos ajude a fazer essa oração. Eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia! E Jeremias, profetizando, nos disse exatamente o que Deus tem para nós, né? Ele diz, quando lemos em Jeremias, capítulo 29, né, e versículo 11, coisa linda, porque eu bem sei, é o Senhor que está falando aqui, através de Jeremias, eu bem sei os pensamentos ou os planos que tenho para vós. E diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. No final, aleluia, dessa história, nós teremos aquilo que sempre sonhamos, aquilo que sempre buscamos, a felicidade completa, eterna, a paz completa e eterna, a alegria verdadeira. Enquanto estamos aqui, esperamos. Enquanto esperamos, algumas frustrações acontecem em relação aos nossos planos. Com relação aos planos de Deus, nunca. Os planos de Deus nunca serão frustrados. Então, se agarre ao Senhor, se conecte com Ele, busque a Ele, porque os planos dele jamais serão frustrados. Glória a Deus. Eu vou colocar o louvor que eu falei para vocês da dupla canção e louvor. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Tá? Se não conseguirem, depois vocês buscam na internet essa canção, esse louvor que fala dessa mensagem que eu ministrei agora, né? Calmaria é o título dessa canção. Não precisa não. Diz assim, planos frustrados, dias nublados. Me pergunto, por que foi que eu sonhei? Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou. Eu sei, está me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar para escutar-lhe e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado, sim, eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois ele é rei. Ele é dono deste mar, mas também é meu dono. Não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Vamos ouvir, e depois vocês podem voltar novamente, reflita na letra, é uma bela poesia e um belo ensinamento de Deus em meio a tempos de frustrações, mas Deus está nos ensinando. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima
Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois errei. Se o dono deste mar também é teu dono, ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vem e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará ao lugar seguro. A calmaria, a calmaria, a calmaria. Deus mudou esse ano o rumo das coisas, né? Mexeu com a rota, ou está nos levando para a rota. A gente estava indo para uma rota, talvez uma rota de colisão contra a vontade dele. Estamos caminhando numa direção que talvez nos levaria para um lugar muito perigoso. E ele mudou tudo, está nos levando, traçou uma rota emergente, frustrou os nossos planos, mas o plano dele está em andamento. Aleluia. O plano dele ainda está em execução, ele está no controle. Ele está com o plano certinho na mão. A gente vai entender daqui a pouquinho. Confia no Senhor. Ele está nos ensinando nesse tempo. Que bom que você está aí. Que bom que você está junto. Você é a igreja. Que bom que quando você foi chamado, você disse, eu estou aqui, eu vou participar, eu estou junto. Você é a igreja. E Deus tem um plano para a igreja. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus estabeleceu a sua igreja sobre uma rocha. Quando Deus pensou em edificar uma igreja, como qualquer construtor, a primeira coisa é pensar na base, né? É pensar na base. O que essa construção precisa suportar? O que essa construção precisa enfrentar? Quando estiver pronta, vai depender da base. E a base que Deus estabeleceu para a igreja é uma base que essa base nunca vai se romper, é Jesus. Jesus é a rocha, é a base onde a igreja está firmada, então nada pode abalar, nada vai impedir o agir de Deus. Creia, meu irmão, minha irmã, fica firme em meio a essa turbulência que estamos vivendo, onde nós perdemos algumas coisas, perdemos contato uns com os outros, o abraço, e tantas coisas que a gente, quando tinha, talvez nem aproveitamos quando tínhamos, né? Agora a gente sente falta. Mas o certo é que Deus tem preparado coisa muito melhor, e é nisso que nós esperamos. Pai, obrigado por esse tempo, esse momento, por nos ensinar. Perdoa-nos. Somos tão limitados, só enxergamos aquilo que está à frente dos nossos olhos. Não enxergamos além, muitas vezes, e por isso nos frustramos. Mas quando o Senhor, Pai, nos chama para a Tua palavra, como isso nos tranquiliza, como isso nos acalma, como isso nos dá paz, porque sabemos que podem frustrar nossos planos, e eles, na maioria das vezes, serão frustrados. Mas que o Senhor tem um plano maior,
poderoso, superior, e nenhum desses planos do Senhor podem ser frustrados. Que o Senhor está no controle, que o Senhor está guiando a gente, o Senhor está nos cuidando de nós. E que, através das nossas frustrações, o Senhor quer nos ensinar algo tremendo. Tem coisas poderosas, ricas, grandiosas, enquanto vivemos um tempo de frustração, quando nós nos aproximamos do Senhor e quando buscamos entender do Senhor qual é a tua vontade e o teu querer. O Senhor vai construindo, meu Pai, um caminho novo, um caminho diferente, e nós, em obediência, aprendemos a confiar no Senhor a cada dia mais, a nossa fé vai se fortalecendo, porque é com esta fé, esta é a fé necessária que o Senhor colocou em nós para alcançarmos a eterna glória, o final desse projeto ser um final de bênção, um final de sucesso, um final de realmente aquele final que o Senhor projetou, que todos nós desejamos, que procuramos em tantas coisas. Quando procuramos essas coisas, nos frustramos, mas vamos encontrar no Senhor tudo aquilo que a nossa alma, nossa vida busca, né? Paz, felicidade, alegria, saúde, e é isso que nós queremos, e no Senhor nós encontramos e encontraremos na eterna glória. No nome de Jesus, abençoe cada vida, cada coração que recebeu essa palavra, essa mensagem, que cultuou o Senhor juntamente conosco aqui. Que o Senhor nos veja como igreja, Pai, um só corpo, estamos unidos, que o Senhor possa nos fortalecer cada dia, em meio a essas turbulências, em meio a essas pandemias, em meio a qualquer que seja a situação do mar, que nós não venhamos brigar dentro do barco, que a gente não venha se desentender, acusar um ao outro, ter raiva, ira, porque alguma coisa nos frustrou, mas que a gente possa experimentar, ó Pai, a tolerância, o amor, o perdão, e poder viver um tempo, ó Pai, de comunhão. Receba-nos, ó Pai, como igreja, e nos ensina cada dia como igreja, que essa mensagem possa chegar em outros corações, ó Pai, a fim de que também possam ver esse momento como um momento de grande aprendizado, de se colocar na rota certa, na rota que o Senhor estabeleceu. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Igreja, eu queria abrir, eu sei que a gente avançou um pouquinho, eu queria abrir para alguém que se tiver um testemunho, porque em outros cultos nós oramos, né? Teve pedido de oração. Se alguém tiver um testemunho, tem oportunidade de compartilhar, e também pedido de oração, ok? É só você abrir o seu microfone, só você que vai falar, para dar o seu testemunho, ou fazer o seu pedido de oração, tá bom? Eu vou desligar o meu aqui para ouvir vocês. Se alguém quiser compartilhar um testemunho ou fazer um pedido de oração, é só ligar o microfone e fazer. Enquanto isso, a minha esposa tem um pedido de oração, ela vai fazer aqui agora. Pai do Senhor, de novo, irmãos, para quem eu não saudei, né? Eu sei que os irmãos já estão orando pelo meu irmão, que eu tinha pedido oração na sexta-feira, acho que há 2 sexta-feiras anteriores, né? Agradecer a oração, ele iniciou o tratamento e estamos aguardando no Senhor, né, a completa restauração da saúde dele. E eu queria que os irmãos incluíssem também a minha irmã e a família dela, com o meu cunhado, que essa semana eles não moram aqui, eles moram no sul. Essa semana, né, adoeceram com sintomas da Covid, e hoje saiu o teste dele, deu positivo. A minha irmã tá confiante no Senhor, firme, e ele já foi internado. Então, peço aos irmãos que orem para que o Senhor, né, dê a ele a oportunidade de sair do hospital bem, para testemunhar de mais um milagre. Esse meu cunhado, ele tem testemunho de alguns milagres já, né, meu Graças a Deus. De alguns milagres já. O Senhor já fez na vida dele, é servo do Senhor,
E eu tenho certeza que se o Senhor, né, mais uma vez, se for propósito de Deus, que a gente sabe que o Senhor faz dentro da vontade dele, porque, como já vimos, os planos do Senhor não são frustrados, né? Se é plano do Senhor ele sair dali, que será mais um testemunho para ele falar do grande poder do Senhor na vida dele. Peço a oração dos irmãos. Por ele e também pela casa da minha irmã, que também toda está envolvida, né, nessa situação. Amém? Amém. Eu vou pedir o presbítero Zé Pereira depois para dirigir a Deus essa oração em favor desse pedido, presbítero Zé Pereira. Daqui a pouquinho. Alguém mais? A paz do Senhor. Eu peço oração pela a irmã da minha patroa, a Viviane Ferreira, né? Ela, em meio a essa crise, ela está tendo esse pânico, né? Crise de pânico, ansiedade. E ela pediu muito oração. Ela falou: João, eu estou orando, eu estou lendo a palavra, mas bate aquela crise ela sozinha. E aí ela dá aquele desespero, né? E que ela está confiante que ela vai conseguir vencer mais esse momento na vida dela. Tá bom? Os irmãos poderem orar por ela e pela família também da minha patroa. Vamos orar. Da... Ela está... de repente, o João pode passar o link dos cultos para ela também. Por exemplo, esses cultos de sexta-feira, né? Se ela não estiver participando de nenhum outro, né? Para a gente orar junto aqui, ministrar a palavra e tal. Amém? Isso que eu ia perguntar ao senhor se poderia passar Pode. esse Claro. link para ela estar acompanhando. Esse Do culto eu já sei. Esse é o momento, né? Vai ser uma oportunidade para a gente compartilhar, dar testemunho. Por isso que eu queria que os irmãos também refletissem. A gente está fazendo uma ação de testemunho do que Deus está fazendo, porque eu gostaria que essas pessoas também, né, viessem. Poxa, imagina se essa pessoa tiver ouvir Deus falar e for transformada, e vai ser um grande testemunho nesse tempo, né? Então eu creio nisso, irmão. Estou com essa expectativa. Deus está justamente mudando tudo para a gente pensar em coisas assim. Então vamos fazer isso em nome de Jesus, tá bom? A gente ora junto. Tá, vou passar para ela, sim. Amém. Mais alguém? Então tá bom, temos 2 pedidos. O presbítero Zé Pereira vai orar em função de Josué e Elisete. Josué e Elisete são... Opa, sim. Pode falar? Daniel, sim, Daniel, vou falar. Peço oração também para mim, para os meus colegas de trabalho. Estamos aqui em Janaúba, a trabalho, entendeu? Estamos tendo a precaução. Só tem mais ou menos cinco casos aqui, mas pedimos oração para mim e meus colegas, entendeu? Amém, ok. Você está onde? Janaúba. Isso é onde? Bahia? É divisa, Minas com Bahia. Ah, Minas com Bahia, rapaz. Tá longe. Tá bom, meu irmão. Nós vamos orar sim. Alguém mais? Ok, eu vou fazer o seguinte, eu peço, o presbítero Pereira vai orar por Josué e Elisete, né? É uma oração bem direta, bem específica, porque eles já estão, nós temos o resultado do Josué, né, que é positivo, e já está no hospital, mas a esposa, só o milagre dela não ter pego, né, porque eles convivem juntos, tá bom? Então, orem por Josué e Elisete, toda a família. Eu vou pedir ao nosso querido irmão Leandro, cooperador Leandro, para orar em favor da Viviane, que é essa que é a patroa, né?
da Joelma, que está aí vivendo um momento de síndrome do pânico. Irmãos, isso aqui está acontecendo de forma, né? Graças a Deus que nós, servos do Senhor, temos a quem recorrer, mas quem não tem, isso está muito forte, porque, olha, as notícias não são boas e isso tem gerado muito pânico nas pessoas, né? E aí eu peço para o presbítero Fábio, na oração, orar em favor de Daniel, seus colegas, né, que estão a trabalho, ok? E precisam, de fato, né, da graça divina aí, porque precisam trabalhar, estão numa região, né, de risco, mas confiados no Senhor, Deus cuidar de todo mundo, tá bom? Então, a sequência é, o presbítero José pode começar, terminando o presbítero José, o Leandro ora pela Viviane, terminando a oração do Leandro, o presbítero Fábio por Daniel e colegas, e no final eu faço uma oração só entregando o culto ao Senhor e a gente encerra em nome de Jesus. Liga o microfone, Pereira. Vamos orar, né? Senhor Deus, Pai que estás nos céus, Pai, neste momento, Senhor, entregamos, ó Pai, o Josué, que se encontra naquele hospital, Senhor, que deu positivo o corona, Senhor. Também a sua esposa, Pai, que o Senhor guarde, Senhor. Meu Pai querido, Pai celestial, Senhor, que aquela enfermidade, Senhor, para seja honra e glória do teu santo nome, Pai. Guarda o teu servo ali, Senhor, que o mês possa vir glorificar o teu santo nome, Senhor. Pois o Senhor é o Deus dos deuses. O Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. O Senhor nunca desamparará os teus servos. O Senhor nunca desamparará o seu povo, ó Pai. Também, Senhor, aqueles que se encontram internados, Senhor, nos hospitais, no leite de dor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Já decretamos a vitória do teu servo. Em teu santo nome te agradecemos. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu levanto a minha voz a ti oração, crendo no poder das mãos do Senhor, porque sabemos que tu és um Deus vivo, que tem o controle na palma das tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar nessa hora a vida da Viviane, e o Senhor a conhece bem, melhor do que qualquer um de nós, melhor do que mesmo a Joelma, que convive com ela em algum momento, porque o Senhor conhece, porque foi criada pelo Senhor mesmo. Pai, nós queremos pedir a bênção sobre a vida dessa mulher. Nós queremos pedir, meu Deus, a paz de espírito, a paz interior, a paz que vem da parte do Senhor, meu Deus, sobre a vida dela. Que aonde ela estiver agora, meu Deus, em qualquer lugar que seja, que ela sinta o toque especial do Espírito Santo sondando a sua vida e arrancando de dentro dela toda a aflição, toda a preocupação, tudo aquilo que traz angústia, tristeza, sofrimento, aflição, tudo aquilo que tira a sua paz e traz angústia para a sua alma. Senhor, nós acreditamos no poder do Senhor e por isso oramos, crendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai querido, Pai das luzes, em nome de Jesus agora viemos uníssonos em oração. Senhor, vem abençoar agora nosso querido e amado irmão Daniel, que está ali naquela cidade, Senhor, de Janaúba, naquela divisa de Bahia com o Espírito Santo. Senhor, que o Senhor cubra com teu sangue, com as tuas mãos poderosas, ó Pai. Senhor, o Senhor sabe que estar ali com seus colegas para trabalhar, a trabalho, a serviço, para sustentar as suas famílias. Que o Senhor possa ter misericórdia, repreendendo todo mal, toda enfermidade. Senhor, este mal que vem, esta doença, enfermidade que vem, Senhor amado, atormentando o nosso planeta com esta enfermidade. Senhor, toma nas tuas mãos, cuida do teu filho para que ele possa trabalhar, sustentar a sua família e, Senhor, o Senhor guardar nas suas poderosas mãos e, Senhor, livrar os seus colegas daquele trabalho, desta enfermidade, ó Pai, naquele local. Fica conosco, fica com ele, com sua família, cubra com teu sangue. Nós decretemos a vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó Deus, nós nos unimos em oração nesses pedidos e tenho certeza que a tua palavra é fiel no que diz respeito a quando dois
ou mais concordarem naquilo que buscarem do Senhor, o Senhor responde. Nós oramos, ó Pai, esse é o nosso desejo. Obviamente que os teus planos são maiores do que os nossos. Nós apresentamos nosso desejo, nossa vontade diante do Senhor, mas que o Senhor cumpra a tua, sempre, porque os teus planos nunca são frustrados, são perfeitos. Pai, receba nosso culto, nosso louvor, nossa adoração e ações de graças. Obrigado pela palavra, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Continue confortando e consolando todos os corações que ouvirem essa palavra, que ouviram essa palavra, que seja, Pai, acalmado, aliviado todo o mal. Que o Senhor possa dar-nos uma noite em paz, um sono reparador e tranquilo, segundo a tua vontade e o teu querer. Receba o nosso culto, nosso louvor, nossa adoração e ações de graças, no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, Amém. hora de ligar os microfones para a bênção apostólica. Hein? Amém. Os microfones para a bênção apostólica. Vamos ver. Amém. Até a Érica aí. Maravilha. Semana que vem, quem vai ministrar a parte do louvor vai ser a Marquinhos com a sua esposa Tilani. Não, acho que não. Os estão, né? Vou disponibilizar. Eu gravei, eu espero que fique bom. Tá? Eu gravei para disponibilizar no grupo, tá? Para vocês depois ouvirem a mensagem novamente, passar, vai ficar lá no grupo para quem não pôde estar presente ouvir. De repente, passar para alguém, como no caso aí, a Joelma, né, que falou da Viviane, que a gente pode passar para ela também. A bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, do nosso Pai, a doce e poderosa presença do Consolador Espírito Santo, seja com todos os que amam e aguardam a vinda de Jesus, e com alegria o povo de Deus diga comigo. Amém. Tchau. Amém. Ótima noite para todo mundo. A paz do Senhor, meu Deus. Paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Amém, a paz do Senhor. Estava aqui no início algumas pessoas que a gente não tinha visto ainda, né? Graças a Deus, a Ana Marta estava aqui. Paloma. Paloma, Deus abençoe, Paloma. Paz a todos. Amém. Amém, Deus abençoe. Amém. Aproveita para você falar com o Daniel. Você não tá vendo? Falo diariamente. Amém, paz. Tia Lúcia, eu vi. Cadê? Hoje nada não apareceu. Família. Quem falou? Fábio, aguardando Sim, você não. Laísa. Bem, a paz do Senhor. Benção. Fala, Dudinha. Paz do Senhor para todos. Eduardo. Vai, Eduardo, aqui, ó, pastor. Isso é bênção sobre bênção. Isso. Que bom que ela está aí hoje ouvindo. Glória a Deus. É porque ela os outros dias ela estava fazendo dever. Mas hoje eu falei com ela, a partir de hoje vai ter que ouvir os cultos de ensino toda sexta-feira comigo. Aí, muito bom, muito Com bom. certeza foi abençoada pela palavra. Foi, muito bom. Ó, louvor, pastor, louvor, ó. Bênção, né? Lindo. Benção, vou ouvir ele depois de novo. Ouça que é uma mensagem poderosa, uma linda poesia. Lindo. Agora, ó o Daniel, e a caraça lá? Tá dormindo? Falar que estava dormindo durante o culto, olha lá. Paz do Senhor para Deus abençoe, paz do Senhor, isso é. Senhor. A paz do Senhor. Isso vi hoje, alguns hoje faltaram. A gente foi lembrando. Davi era. Ô, pastor? Sim, fala aí. Pastor? Tô ouvindo. Me desculpa por falhar, eu queria agradecer muito a Deus, né? Porque a gente passou um mês trabalhando ali na Vale ali, e lá tá fazendo teste, né? Esse teste que tá fazendo para detectar quem tá contaminado ou não. E a gente lá trabalhando em mais ou menos 30 pessoas, a gente fez o teste, graças a Deus, ninguém estava contaminado, em comparação, assim, não desmerecendo as outras empresas, né? Porque as outras empresas, muita gente estava caindo, né, contaminada, e a gente, glória de Deus, nenhum de nós, um mês ali não deu nada, né? Glória a Jesus. Está registrado esse testemunho poderoso. Maravilha. Amém.
Graças a Deus. Tá cheio lá também. Benção. Muita benção. Então tá bom, gente. Vamos, né? Vamos despedir, porque acabou o culto. Nós estamos na frente da igreja. Não tem cantina, né?